Beleza, então abra sua Bíblia lá em Zacarias. Flamengo, obrigado. E aí, irmãos, como de costume, é muito importante a participação de vocês nessa aula, tá certo? Então, vai ter várias referências hoje. Lembrando que na primeira aula eu tentei pensar de forma panorâmica no livro. A gente viu já o contexto do livro, o objetivo, né, de modo geral, qual era a mensagem de Zacarias. Vimos alguns temas teológicos importantes no livro. E aí hoje eu queria entrar com vocês no livro de Zacarias propriamente dito. A gente vai ver várias passagens, ver como essas passagens influenciam na grande mensagem. E eu preciso da participação de vocês, tá bom? Então eu queria que vocês pudessem ler juntamente comigo algumas passagens. A gente vai tentar observar como essas passagens são importantes para a mensagem de Zacarias. E aí no final, a gente, como de costume, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Lipim, tu conta para mim quantas pessoas tem, por favor? Quantos irmãos estão presentes? Que aí no final a gente vai dividir, tá certo? Então, todos abriram lá em Zacarias? Eu queria ler mais uma vez uma passagem aqui de Zacarias, só por motivo de ênfase, que o Samuel leu, mas eu gostaria de ler novamente. Zacarias 14. Abra lá de novo, por favor. Zacarias capítulo 14. Versículo 16. Zacarias 14, 16. E a gente ora novamente. Amém? Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vamos orar novamente? Nosso Deus, louvamos a Ti por nos reunirmos como igreja para aprender mais sobre a Tua Santa Palavra, Deus. Nos edifica, nos transforma, que essa aula seja proveitosa para cada um de nós, que possamos sair daqui, Deus, desejando ainda mais a Tua presença, desejando ainda mais Te obedecer, ansiando ainda mais pela volta do nosso Cristo, pelo dia que o Senhor irá reinar sobre toda a terra. Os Teus pés, ó Deus, pisarão no Monte Sião. Todos os povos se submeterão a Ti para adorá-lo, louvá-lo, buscá-lo. Nos ajuda a compreender, a entender a Tua Santa Palavra e a aplicar nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Ok, irmãos. Então, hoje eu vou tentar não me deter tanto em alguns pontos escatológicos, porque se a gente for pensar na escatologia de Zacarias, a gente teria que precisar aqui mais ou menos de umas 10 aulas só para tentar explicar a escatologia de Zacarias e aplicar a outros textos do Novo Testamento. Então, como eu falei inicialmente na aula, meu ponto é a gente ver algumas passagens do livro de Zacarias e perceber como essas passagens elas são aplicadas na grande mensagem do livro de Zacarias. E aqui eu já preciso da ajuda de vocês. Eu sei que é forçar um pouco a memória, mas vamos lá, vamos ver se a memória dos irmãos estão boas, tá? Quem é que lembra o propósito do livro de Zacarias? Isso aqui é complicado, né? No segundo domingo, né? Alguns domingos atrás, quem lembra? Qual o objetivo? Show, muito bom, pastor Vladimir. Então, é justamente isso. Ele está animando o povo a continuarem firme, confiando nas promessas de Deus. E aí, quem é que vai lembrar comigo aqui do contexto de Zacarias? Qual o momento em que Zacarias está profetizando? Porque lembre que isso é muito importante para a gente entender a mensagem do livro. Então, quem é que lembra o contexto? Qual o momento em que Zacarias está escrevendo? Quem lembra? Por que o povo está desanimado? Alguém lembra? Nada? Lembra lá que o povo já tinha saído do exílio babilônico, 539 houve esse retorno, e aí o povo estava aguardando um cumprimento de uma promessa grandiosa. Lembra de Isaías capítulo 51, versículo 11? Deus fala, vamos abrir lá, Isaías 51, versículo 11, isso vai ser importante para a nossa aula de hoje. Alguém lê para mim, por favor? Isaías 51, verso 11. Alguém lê para mim essa passagem?
Essa passagem ela é muito importante para entender o contexto de Zacarias e aí a gente também compreender a mensagem do profeta. Isso. Isaías 51:11. Isso. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Ok, então o texto está dizendo que esse povo iria voltar. E como é que seria esse retorno? Um retorno glorioso. Todo o livro do profeta Isaías vai falar a respeito desse dia. Que seria um dia próspero, de muita riqueza, de muita glória, de muita paz. Só que quando o povo retorna do exílio e eles chegam lá na cidade de Jerusalém, como é que está essa cidade? Está toda destruída. Lembra? O templo estava destruído, os muros estavam destruídos. É tanto que posteriormente Esdras e Neemias vão até lá para poder reconstruírem a cidade. Então essa passagem é o que estava no coração do povo. Só que quando eles chegam lá, não é isso que eles encontram. Então, consequentemente, eles ficam como, irmãos? Desanimados. Desanimados. Eles olham para o templo, que era o local onde Deus manifestava a sua glória, e o templo estava em ruínas. E aí o povo estava sem condição financeira, estava tendo também muitas brigas entre eles, porque uma parte do povo foi para o exílio, mas uma outra parte ficou lá, alguns remanescentes, algumas pessoas continuaram lá. E aí quando esse povo que estava lá no exílio retornou, alguns deles entraram em discussões por causa da terra que já estava demarcada e estava povoada por esse que ficou. Então começou a haver também discussões entre eles. Então o povo estava sem condição financeira, brigando entre eles, havia muito pecado ainda entre eles. Lembra que Esdras, ele vai justamente combater um casamento misto que estava havendo lá no povo, de mulheres prostitutas cultuais, casadas com o povo judeu. E ele tem que expulsar essas mulheres da cidade. Então veja que é um contexto de muita dificuldade. Fora os inimigos também, né? Lembra lá que Neemias e Esdras relatam isso. Enquanto eles estavam com a colher de pedreiro na mão, na outra mão estava com o quê? Com espada. Então, inimigos cercando eles. Então, como é que esse povo estava se sentindo? O povo estava querendo o quê? Um retorno de glória. Não era? Uma terra gloriosa. Só que não é isso que eles encontram nesse primeiro momento. E então Zacarias ele está no meio desse contexto. E um povo que está desanimado e precisa ser animado novamente. Precisam olhar para as promessas de Deus e confiarem nas promessas de Deus. Então atenção, duas palavras aqui são importantes. Obediência e confiança. O povo ele é chamado para continuar confiando nas promessas de Deus e também serem obedientes a Deus. Então Zacarias ele escreve para consolar o povo. Olha comigo o capítulo 1 de Zacarias, versículo 13. Esse verso ele deixa bem claro o propósito de Zacarias. Alguém lê para mim, por favor, Zacarias 1:13. Alguém está com o microfone aí? Zacarias 1:13. Oi. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Ok. Então, essa mensagem, a gente vai ver já já que palavras são essas. Mas essas mensagens, as visões que Zacarias tem, as profecias que Zacarias está dando, tem um objetivo: consolar o povo. São palavras consoladoras. Palavra que anima o povo naquele momento de dificuldade, de desânimo e muitos inimigos ao redor deles, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso. E fica aí como dica, tá? Provavelmente na atividade vai haver algo pensando nesse assunto. Qual é o objetivo do livro de Zacarias? O que é que ele quer ensinar para o povo? O que é que ele está querendo passar para o povo? Isso é muito importante para a gente entender a mensagem que vai vir aqui posteriormente, tá certo? Sobre isso, irmãos, alguma dúvida? Tudo ok aqui? Beleza. Então, continuando aqui. Vamos pensar aqui agora na introdução do livro. Então, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, vai ser introdutório. Zacarias ele quer introduzir todo o livro. Então, de alguma forma, a mensagem principal está contida aqui.
Ele vai dizer que no capítulo 1, versículo 1 ao 6, o que é que ele quer que o povo faça. E aí, as outras partes do livro vai ser construindo o porquê que o povo tem que fazer algo, tá? Então vamos pensar, o que é que Zacarias quer que o povo faça? O que é que Zacarias quer que o povo aplique na vida deles? Alguém lê para mim Zacarias capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Alguém lê para mim, por favor. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Então, algumas versões, elas trazem a palavra conversão. O povo deveria se voltar para Deus, para que Deus também se voltasse para o seu povo. Então, existe esse chamado de um arrependimento. Então, lembra que eu falei inicialmente? O contexto vai responder um pouco a respeito do porquê Zacarias está escrevendo. Então, o povo, apesar de tudo, continuava em pecado. Apesar do povo, muitas vezes, ver Deus corrigindo eles, disciplinando eles muitas vezes estavam continuando ainda vivendo uma vida pecaminosa. Então, Zacarias quer lá trazer esse povo de volta à obediência à aliança. De volta à obediência a Deus. É tanto que, se você observar, ó, o versículo, por exemplo, 4 e 5, ele vai trazer à memória o que Deus fez anteriormente com o povo. Ele diz assim, ó: não sejais como vossos pais, a quem chamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. E ele vai continuar essa mensagem, trazendo à memória o que Deus fez no passado com esse povo. Então Zacarias está meio que fazendo assim, ó: não cometam os mesmos erros que os pais de vocês cometeram. Não sejam infiéis à aliança que eu fiz com vocês. É um chamado, irmãos, aqui para a obediência novamente ao Senhor. A expectativa, então, aqui de Zacarias, o ponto de Zacarias nessa introdução, é que seus contemporâneos se arrependam dos seus pecados e obedeçam a Deus. Lembra que o povo não estava mais construindo o templo, eles não estavam dando continuidade àquilo que Deus esperava que eles estivessem fazendo. E aí Zacarias vai trazer essa mensagem: olha, se arrependam disso. Lembra que Ageu, que é contemporâneo aqui de Zacarias, ele vai ter uma mensagem mais específica, que é no sentido de não invertam a prioridade. Existe algo que é prioritário na vida de vocês. É a construção do templo. É retornar à obediência à lei de Deus. E aí Ageu vai trazer essa mensagem: olha, retornem à prioridade. Tragam de volta ao fundamento, ao meio da mesa, aquilo que deve ser prioridade na vida de vocês. Enquanto que Zacarias vai fazer essa mesma mensagem, vai falar essa mesma coisa, só que com um teor diferente. Levando eles a pensarem no reino futuro, para animar o coração deles e eles darem continuidade à obra de Deus, ao serviço a Deus. Tá bom, irmãos? Estão comigo aqui na introdução? Zacarias quer chamar o povo ao arrependimento. Esse é um contexto imediato. Esse é o ponto principal da mensagem de Zacarias, no sentido de: o que é que o povo tem que fazer? Obedecer. O que é que o povo tem que fazer ali diante daquele cenário em que eles não estavam construindo o templo, não estavam construindo os muros, cheio de inimigos? Deveriam continuar obedecendo a Deus. E aí ele vai trazer histórias do passado para dizer assim: Deus, ele é fiel. O Senhor dos Exércitos, lembra o que foi que ele fez com o povo lá no passado? Se vocês continuarem no pecado, Deus também vai fazer isso com vocês. Então é um chamado ao arrependimento, como normalmente os profetas fazem. Então, essa passagem introdutória aqui, irmãos, ela serve como base para todo o livro. Para todo o livro. Então, agora a gente vai entrar nas visões noturnas. As visões noturnas, o sinal profético, a gente vai ver também, a resposta a uma pergunta sobre o jejum, que está lá no capítulo 7 e 8, elas indicam que essa volta a Deus, ou a conversão que o povo deveria ter ali a Deus, deve ocorrer por causa da volta de Deus. E as duas mensagens proféticas retratam o impacto da volta de Deus. Então é assim, ó, o livro ele é dividido em duas grandes partes. O capítulo 1 até o capítulo 6 são as visões noturnas que Zacarias vai trazer, que Zacarias tem ali a respeito de algo que iria acontecer. E a segunda parte do livro é do capítulo 9 até o capítulo 12. Zacarias vai ter algumas visões a respeito de como vai ser o retorno de Deus. Então, o ponto é que nessa segunda parte do livro, o retorno vai ser algo impactante, glorioso.
Cristo vindo e colocando seus pés sobre o Monte Sião. O Monte Sião se dividindo ao meio. As nações se dobrando diante do Messias. Enquanto em uma mensagem existe profecias a respeito de um julgamento, a outra parte da mensagem existe uma profecia a respeito da volta do grande rei. E aí, nesse interim, tem o capítulo 7 e o capítulo 8, que são ordenanças que Zacarias está dando para que o povo ele retorne a essa obediência que ele espera aqui na introdução. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? Beleza. Eu espero que estejam mesmo, tá? Qualquer dúvida, você levante sua mão. A gente vai tentando se ajudar aqui vendo o texto sagrado. Raquel ali. Oi, Raquel. Do capítulo 9 até o capítulo 12, tá? Que é a parte específica onde vai retratar o retorno de Deus. Mostrando de forma clara como é que vai ser esse retorno glorioso do Messias, tá bom? Tá. Então vamos entrar aqui nas visões noturnas. Eu não vou ver todas, são 8 visões, tá certo? Então você vai observar que, olha comigo aí no capítulo 1, versículo 7. Veja aí comigo. No 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebade, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão. Por isso que essa parte aqui é chamada como visões noturnas. Aqui, irmãos, é importante a gente destacar que visões são diferentes de sonhos. Lembra comigo de Salomão, quando ele tem um sonho, e aí Deus ele meio que fala com ele e pergunta para ele o que é que ele tanto quer. E ele disse que é sabedoria. E Deus fala que vai dar sabedoria para ele, como nenhum outro rei da terra teve ou terá. E aí diz também que ele vai ser próspero. E aí, no finalzinho de primeira Reis, falando a respeito desse sonho, ele diz: e Salomão acordou e viu que era apenas um sonho. Diferente de Zacarias não está sonhando. Zacarias está acordado, tendo uma visão clara de imagens a respeito de algo que iria acontecer. E percebam que essas imagens são chamadas de palavras do Senhor. Aí, abrindo um parêntese, lá em Hebreus capítulo 1 vai falar que Deus falava de várias formas, de várias maneiras e muitas vezes. Então a gente precisa lembrar que no contexto do Antigo Testamento, à medida que Deus está se comunicando, se tornando conhecido, essas eram as formas que Deus falava. Sonhos, visões, ou diretamente, lembra lá quando ele vai falar com Moisés na tenda, face a face. No que Moisés viu a face de Deus. Mas a ideia ali é que Deus falava como se estivesse falando com um amigo. Ele ouvia a voz de Deus diretamente. Então, o ponto aqui é, estamos tratando a respeito da mensagem de Deus. E Zacarias está tendo essa visão. Para isso ficar mais claro, olha comigo capítulo 4, versículo 1. Onde a gente vê claramente que Zacarias não estava dormindo. Ele estava acordado. O texto diz assim, ó. Tornou o anjo que falava comigo a mim, ou melhor, e me despertou. Então, provavelmente ele estava dormindo, e aí o anjo, acorda aí. Tem algumas coisas para te mostrar. Provavelmente muito parecido com João também, lá em Apocalipse. Provavelmente ele estava acordado e vendo aquelas coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou enfatizando isso? Para que a gente perceba o poder de Deus. A manifestação da glória de Deus, da palavra de Deus. Deus, ele fala como ele quer, do jeito que ele quer. E a palavra dele que nós temos diante de nós aqui, irmãos, é uma palavra gloriosa, onde o próprio Deus do alto céu se revelou a nós. Então Zacarias está trazendo essa mensagem para o povo. É a palavra do Senhor dos exércitos. Essa expressão, o Senhor dos exércitos, para você ter noção, ela é citada 53 vezes no livro de Zacarias. Essa expressão ela quer trazer à memória do povo ali, e à nossa memória também, que Deus ele é o Senhor que tem todo o domínio e a glória. O ponto, irmãos, que Zacarias quer trazer para os seus contemporâneos, e Deus quer trazer para nós também, é que a gente não perca a visão da glória e da grandeza do nosso Deus. Nós nunca podemos perder isso. Porque à medida que você perde a visão da glória e da grandeza de Deus, é aí que seu coração começa a balançar para as coisas do mundo e para as coisas pecaminosas dessa vida. Então Zacarias, várias vezes, diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor. Ele quer trazer à nossa mente
a grandeza e a glória de Deus. Ele é o Senhor. É Ele que domina. É Ele que vai cumprir todas essas profecias que estão escritas aqui, irmãos. Temos que trazer sempre à memória que Deus é o Deus onipotente, que tem todo o poder e a glória em suas mãos. E tudo que Ele falou, tudo que Ele disse vai se cumprir cabalmente. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que disse. Então Zacarias quer trazer esse sentimento ali para o povo durante esse percurso em que ele está trazendo essas visões aqui do capítulo 1 até o capítulo 5, tá? Então são 8 visões noturnas e essas visões, elas querem de alguma forma mostrar que a glória de Deus, que antes saiu do meio do povo, ela agora iria retornar para o meio do povo. É uma ideia de que Deus ele não se esqueceu das promessas que ele fez para o povo. A glória de Deus iria retornar novamente. Aquela nação que ali estava com o templo destruído, com os muros destruídos, cheio de inimigos ao redor deles. O povo lá com o coração cambaleando, né? Em pecado, uma hora buscando a Deus, outra hora não buscando. Deus está dizendo assim, a glória vai retornar para o meio de vocês. Vocês vão ser uma nação santa, gloriosa, poderosa. Eu habitarei no meio de vocês. O coração de vocês vão serem transformados. As minhas leis vão ser colocadas no coração de vocês. Como Jeremias e Ezequiel também vão profetizar algo parecido. Pensando aqui com o que Zacarias disse, tá? Então vamos pensar aqui nas visões noturnas. Eu queria mostrar para vocês, antes disso, as características dessas visões. Olha comigo aí, o versículo 8 de Zacarias, capítulo 1. Tem pelo menos aqui, irmãos, 3 características que você pode perceber na sua leitura, no seu devocional, quando você estiver fazendo. Eu tento marcar, eu sei que não dá para vocês verem aí, mas eu tento marcar, quando eu estou fazendo meu devocional, eu tento marcar em azul, com marca texto, eu tento marcar em azul aquilo que se refere a Deus. Então, quando de alguma forma está enfatizando um caráter de Deus, um atributo de Deus, aí eu marco em azul. Em verde, eu tento marcar o que Deus espera que o seu povo faça. E em amarelo, eu tento marcar as profecias. E aí, claro, né? Em cada livro você vai ter que pensar em uma cor para se referir a algo em específico. Aqui em Zacarias, perceba comigo que nas visões tem 3 características importantes. Ele vai mostrar uma imagem, existe uma pergunta do profeta e existe uma resposta do que significa isso. Tá? Então olha comigo, ó, o versículo 8. Alguém lê para mim, Zacarias 1, 8. Tem que ser rápido aqui, porque senão... a gente perde Tive tempo. de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Através dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Ok. Aqui lembra vocês a respeito de alguma outra passagem? Quando eu li que eu lembrei logo de Apocalipse 6, que fala dos cavalos vermelhos, lembra? Os cavalos brancos. Provavelmente tem alguma referência. Eu não vou em Apocalipse, tá, irmão? Só lembrando para vocês. Você pode colocar aí Apocalipse 6, do versículo 1 ao 9, que faz referência a esse texto. Mas percebe que existe uma imagem de cavalos. E aí lembra, irmãos, que quando ele fala cavalos, não é que tem cavalos soltos assim, sozinho, não. Provavelmente também em cavalos está montado cavaleiros, tá? Então lembra sempre disso, que as profecias às vezes elas são dadas, e aí a gente tem que estar lembrando dessas imagens completas, de alguma forma tentando imaginar, trazer à memória essas imagens que o profeta está dizendo. E aí, de forma característica dessas visões, um outro caráter importante é que Zacarias ele faz uma pergunta. Olha comigo o versículo 9. Então perguntei. Peraí, estou lendo a NVI aqui. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Então, normalmente, esse é um padrão. Chega uma visão para o profeta faz uma pergunta, e aí o anjo responde. Continua no versículo 9. Respondeu-me o anjo que falava comigo. Então, todas essas profecias aqui, irmãos, elas são interpretadas, ou elas são ditas, os significados, não de tudo, mas de uma grande maioria, pelo próprio anjo, dizendo para esse profeta o significado dessa visão, tá? Então, tenta ir marcando durante seu devocional, tenta ir colocando
procurando perceber o que é que o anjo está falando a respeito dessa visão que ele disse anteriormente, tá certo? Então, só para vocês observarem, porque do capítulo 1 até o capítulo 5, essa é a característica comum. Zacarias tem uma visão de imagens, Zacarias faz uma pergunta, e aí tem um resultado, o significado dessa visão que ele teve de um anjo ou da parte do Senhor. Tá bom? Só para vocês observarem uma característica comum dessas visões. Então eu queria olhar para vocês aqui, para essa visão, essa primeira visão aqui que Zacarias tem, porque de alguma forma, irmãos, ela é uma síntese geral de todas as visões que Zacarias tem. Ela é um resumo geral. As outras visões, as outras 7 visões que Zacarias tem, as visões noturnas, elas meio que complementam ou trazem novas características dessa visão que ele tem aqui. Então vamos ver com calma aqui essa visão. O irmão já leu o versículo 8, e eu queria ler novamente com vocês aqui em uma outra versão, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês na NVI, Nova Versão Internacional. Acompanhe comigo, diz assim, ó. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Aqui seria importante a gente tentar observar ao longo do Antigo Testamento se há cavalos vermelhos e o que normalmente esses cavalos vermelhos representam. Lembre que existe, irmãos, dentro dos livros da Bíblia, a intertextualidade. Normalmente um versículo, normalmente ele faz referência a outro, e aquele a outro, e aquele a outro. A Bíblia está sempre interligada. Então, em Isaías capítulo 63, falando a respeito desses cavalos vermelhos, diz lá que esses cavalos, normalmente eles representam sangue e juízo. Sangue e juízo. Então, aqui a gente já começa a montar o significado, de alguma forma, do que o autor, ou o que essa visão está querendo trazer para o povo. Existe ali cavalos chegando, e esses cavalos representam sangue e juízo. Os cavalos brancos, normalmente, eles representam vitória e paz. Lembra de Apocalipse capítulo 19? Quando Jesus Cristo ele desce, ele vem montado em que cavalo? Qual é a cor do cavalo? Branco. Então, normalmente, esses cavalos, as cores deles, se referem normalmente a algo. Então, os cavalos brancos aqui seria se referindo à paz. E esses cavalos marrons, poucos teólogos tentam dizer o que significam eles, porque a gente não encontra muito referências a cavalos marrons. Ou na área, tem como ir na área, é outra cor, né? Baios, que são marrons, tá? A NVI ela simplifica mais. Alguns vão dizer que a ideia aqui é que são esses cavalos misturados. Todos eles juntos. A junção de cavalos brancos com cavalos vermelhos, aí você olhando bem de longe assim, é como se parecesse marrom. Qual é a ideia? Qual é a mensagem de forma geral? Olha comigo o versículo 15. Alguém lê para mim? Zacarias 1:15. Vamos tentar entender qual é a mensagem que Zacarias está querendo trazer. E, com grande indignação, estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Ok. Então, quando Zacarias pergunta, o anjo começa a responder para ele o que significam essas visões. E o primeiro ponto aqui que o anjo vai estar respondendo para Zacarias é: Deus ele está observando as nações ao redor de Jerusalém. E o texto diz que Deus está muito irado com essa nação. Deus está olhando para os inimigos de Israel, para os inimigos dos judeus, e ele está indignado com a forma como eles estão tratando o seu povo. Então, de alguma forma, a mensagem que Zacarias está querendo trazer aqui, dentro dos cavalos vermelhos, é a ideia de que Deus está trazendo juízo sobre os inimigos de Israel. É uma visão de vocês estão sofrendo, vocês estão passando por dificuldades, mas olhem para aquilo que Deus está prometendo que vai fazer. Ele vai trazer um juízo cabal sobre todos os seus inimigos. O que vocês estão passando, o sofrimento que vocês estão passando, vai acabar. Deus vai vir e vai destruir todos os inimigos de vocês. E mais que isso, ele promete também no versículo 16, dizendo assim: portanto,
assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Esse cordel aqui, irmãos, essa palavra aqui na NVI, tem corda. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém. Aqui ele quer trazer na sua mente uma imagem de uma cidade sendo reconstruída. É como se começasse a estender aqui trenas. Vamos medir aqui esse terreno. Imagine você chega num terreno todo baldeado, todo sujo, e aí você vê duas pessoas, o pastor Vladimir e o pastor Clesiano lá, esticando uma trena. O que é que você imagina com isso? Rapaz, eles vão querer fazer alguma coisa naquele terreno ali. Então, quando você vê um engenheiro indo até um terreno, um local, e observa eles medindo o terreno, limpando o terreno, ajeitando o terreno, você, consequentemente, tem aquela imagem de que aquele local vai ter uma construção, ou vai ser limpo, aquele local vai ser reorganizado. Essa é uma imagem muito comum que a gente observa no Antigo Testamento, porque é um povo que tem uma cultura agrícola, onde eles lidam com terreno, com terra. Então, muitas metáforas vão ser aplicadas a essas áreas especificamente. Então, a ideia que o autor quer trazer na mente dos contemporâneos aqui é: Deus ele vai reconstruir a cidade. Deus está medindo. Esses anjos aqui foram enviados para medir a cidade. A ideia é: Deus ele vai restaurar toda essa cidade. Aqui retornará a ser uma cidade de glória, de muito poder. E claro, irmãos, o versículo 17 que é um dos pontos principais pensando em uma mensagem que o autor quer trazer para animar esse povo. Alguém lê para mim o verso 17, por favor. Diga mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Ok. Então, Deus promete aqui, irmãos, essa cidade que diante de vocês está destruída, ela vai ser reconstruída. Deus vai habitar no meio de vocês. A cidade que antes ficou pobre, dependendo de outros reis, agora ela vai ser uma cidade independente, gloriosa, próspera, cheia de paz. Então, essa é uma mensagem que o profeta quer trazer para consolar o coração dos judeus que estão ali retornando do exílio. Deus quer tranquilizar o coração deles. Deus está dizendo: confie em mim. Descanse nas minhas promessas. Eu irei fazer isso. Eu irei cumprir cabalmente tudo aquilo que eu prometi. Então, essas primeiras visões, ou essas 8 visões que Zacarias tem, basicamente elas trazem esses 3 pontos principais. Alguém quer falar alguma coisa? Alex. Amém. Sobre essa mensagem que é dada, Sim. seria uma mensagem logo após o exílio, uma mensagem sobre a reconstrução, Okay. mas também uma mensagem que aponta para o futuro, uma mensagem dupla. Ok, ótima Entendeu? pergunta. Entendi. E porque assim, o anjo ele alerta o Senhor nesse capítulo 1 Sim, sobre os 70 anos que ficaram no exílio ok. e quando o Senhor agiria. Então a Sim. gente já imagina uma resposta ali imediata sobre os acontecimentos que aconteceriam ali Sim. com aquele povo, né? Mas também traz aquela alusão lá em Apocalipse sobre esses personagens Sim. sendo repetidos, né? Sim. Muito bom, muito bom. Eu acho que até tem um tom de resposta também aí, né? Mas o ponto é, lembra que o capítulo 1, o versículo 1, ele diz a data. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, aqui é 520 a.C. Lembra que o decreto foi 539. Então, alguns anos depois, ele tem essa visão. Porque lembra, o povo retorna com Zorobabel, e aí eles começam, só que eles param de reconstruir. E aí Zacarias e Ageu entram para animar o povo. E aí é que entra a dificuldade de Zacarias, irmão Alex. Porque aqui entra a parte escatológica. A gente vai ver já já que existem as profecias que elas se cumprem de alguma forma na primeira vinda de Cristo. Alguns dos pré-milenaristas vão dizer que algumas profecias são cumpridas nos anos 70. Só que a gente vai observar que dentro das profecias que a gente observa no capítulo 14,
elas não são cumpridas cabalmente, perfeitamente, como o povo judeu esperava. Então, de alguma forma, nós temos profecias sendo cumpridas, vamos colocar assim, em partes, mas existe uma expectativa da parte do judeu e da parte dos apóstolos e da parte do povo lá que viveu durante o período de Cristo, que esse cumprimento seja pleno, seja perfeito. Já já a gente vai ver isso com mais cuidado no capítulo 14, mas já queria adiantar com os irmãos que existe essa perspectiva. Deus está prometendo algo e ele está cumprindo de forma progressiva. É a mesma ideia, irmãos, não sei se vocês lembram, do dia do Senhor. Lembra comigo da expressão dia do Senhor, que eu falei para vocês, pensando no livro de Obadias e Sofonias? O dia do Senhor é um dia único. Ele é um dia único. Que é 2 Pedro capítulo 3. Apocalipse capítulo 20. Deus vai julgar toda a terra e vai lançar um nos lagos de fogo e outros vão participar do novo céu e da nova terra. Aquele dia ali é o dia pleno. Mas até chegar ao dia pleno, existem dias que apontam para esse dia principal. Estão comigo? Estão comigo, irmãos? Certo. Então, tem alguns dias que eles vão apontando para esse dia principal. Então, quando Deus traz juízo de outros povos contra Israel, aqui ele chama de dia do Senhor, porque ele se refere a um juízo. Mas não é o dia principal. Entendeu? E aí vão acontecendo vários eventos que de alguma forma apontam para esse dia, mas que não é ainda a plenitude desse dia. Assim também são essas promessas. De alguma forma, o retorno do povo judeu, lá da Babilônia, para Jerusalém, de alguma forma está se cumprindo. Foi o que Daniel fez. Ele olhou para Jeremias, Deus disse, é só 70 anos. E esse retorno vai ser um retorno glorioso. E aí o povo retorna. Está se cumprindo? Está se cumprindo. Só que Deus diz que esse retorno é um retorno cheio de glória, de paz, prosperidade. Aí você olha para Jerusalém. É cheio de glória? Prosperidade? Tem riqueza lá? Tem. Mas é conforme está escrito aqui. Diz que vai haver um só Senhor. Haverá uma glória plena. E todas as nações irão até Jerusalém para adorar a Deus. Isso está acontecendo? Não está acontecendo. Então, de alguma forma, nós temos eventos que apontam para esse cumprimento final que um dia ainda irá acontecer. Eu sei, irmãos, que tem hora que a nossa mente fica, é coisa demais, escatologia cansa, porque são muitas informações. Mas nunca perca o teor da escatologia. Apocalipse, Zacarias, Isaías, quando eles vão falar de escatologia, irmãos, a ideia deles é aquecer o nosso coração para olhar para as promessas de Deus, para que a gente consiga passar pelas dificuldades. É o que Zacarias está fazendo aqui, não é não? O povo está cheio de dificuldade, cheio de aflição. E aí Zacarias diz, ei, olhem para o retorno de Deus. Claro que a gente não vai conseguir responder perfeitamente todos os detalhes dos últimos dias, ou do fim das eras, do Apocalipse. A gente não vai conseguir responder com detalhes. Mas a gente consegue vislumbrar como será esse dia. Ter noção de como será esse dia. E aí, esse olhar para lá é o que aquece o nosso coração aqui, para servir a Deus com dedicação. É como se o autor tivesse assim, ó. Olhem para o que realmente importa. Vocês estão vivendo pelo quê? Lembra de Ageu? Vocês estão construindo casas, estão aí ajeitando o terreno de vocês, plantando. É a gente, irmãos. Está trabalhando. Uns aqui são médicos, professores, vendedores, donas de casa. Enfim, a gente está vivendo. Pelo que a gente está vivendo? O que é que o nosso coração anseia? O que é que eu mais desejo? O que é que eu mais espero? O que é que eu mais penso? Então, Zacarias e os profetas, ao falar de escatologia, eles querem chacoalhar a gente e dizer assim, ei, macho, olha para o que realmente importa. Preste atenção, a vida que tu está tendo aqui, ela vai passar, vai acabar. As coisas que tu está construindo, elas irão ruir. O fogo vai consumir tudo isso daí. O teu coração tem que estar sendo posto naquilo que realmente importa. Na eternidade, na vinda do Senhor. E aí, à medida que você olha para isso, que você anseia pelo novo céu e a nova terra, que você anseia pelo cumprimento das promessas de Deus, você começa a valorizar o que deve ser valorizado no presente. Entendeu, irmãos?
esse é o ponto que Zacarias quer trazer ao falar de mensagens tão difíceis, de assuntos tão difíceis para nós. Isso também revela o quanto que nós somos pó, não é não? A gente lê, rapaz, o que é que significa isso aqui? Né? Aí você lê, relê. Eu já li a Bíblia, não sei, o pastor já leu a Bíblia quantos anos, quantas vezes? Uns 20? Enfim, o senhor já entendeu o Apocalipse completamente? Calvino dizia que foi o único livro que ele não se atreveu, né? Não teve o atrevimento de fazer um comentário sobre. Calvino, certo? Então, esses pontos, irmãos, nos mostram também que nós somos incapazes e fracos e dependemos da graça de Deus para também continuarmos conhecendo a Ele, tá bom? Então, espero que vocês, entre linhas, percebam essa mensagem que o profeta Zacarias quer trazer para o povo. O outro ponto importante no livro, já vai dar 10 horas, né? O ponto importante no livro, abre comigo o capítulo 6. Eu vou adiantar aqui, irmãos, porque senão vocês não vão conseguir fazer a atividade de vocês. Eu tenho que pelo menos dizer aqui, né? Responder aqui o que vocês vão responder na atividade, né? Olha comigo, ó, Zacarias 6. Eu vou ler aqui para tentar adiantar. Olha comigo, acompanha comigo o versículo 11 de Zacarias capítulo 6. Amém? Todos abriram? O texto diz assim, ó. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e punhas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote. Aqui, irmãos, de alguma forma, Deus agora pede para que Zacarias faça algo simbólico. Lembra que tinha muito desse costume. Lembra, Isaías, por exemplo, vamos usar aqui a expressão, ele usou uma roupa só na parte íntima, e ele saiu proclamando uma mensagem algemado. Era algo comum. Os profetas, eles faziam isso de forma comum. Eles tentavam representar o que iria acontecer com o povo. Então, Zacarias jogava terra sobre a cabeça, coisas físicas, para de alguma forma trazer uma mensagem profética. Então, isso também é feito aqui por Zacarias. Deus pede para que Zacarias faça uma coroa e coloque sobre a cabeça de Josué. Esse símbolo aqui, que de alguma forma Zacarias está fazendo com Josué, está apontando de modo direto para o Messias. Ele está querendo dizer de alguma forma que haverá um dia em que ele irá reedificar ou reconstruir o templo. E esse rei, lembra o símbolo de uma coroa é que haverá um rei. E esse rei irá unir duas funções específicas que havia no Antigo Testamento, que é a função de sacerdote e a função de rei. Esse Messias que viria iria ser o mediador entre a nação e Deus, e também iria reinar sobre essa nação. Olha o versículo 13 para ficar ainda mais claro. O texto diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E dominará, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, de alguma forma, é isso que o autor está querendo destacar. O Messias será sacerdote e rei. E aí pergunta, de alguma forma essa profecia já se cumpriu? Sim, já se cumpriu. Já chegou um tempo em que chegou alguém que é sacerdote e rei. Alguém que já domina, que já tem todo o poder e a glória. Alguém que purificou e pagou pelos nossos pecados e agora é o mediador entre nós e Deus? Sim. Agora outra pergunta. Ele domina sobre todas as nações? Pergunta difícil, né? Pastor, sim, não, né? O ponto aqui de Zacarias é que será algo físico. A gente está vendo Jesus agora lá em Jerusalém, reinando? Não. A gente não está vendo isso. Espiritualmente, sim. Lembra? É o já e ainda não. Deus já começou a cumprir as suas profecias. No entanto, ainda aguardamos a plenitude, o cumprimento cabal dessas promessas. E é isso que Zacarias quer fazer com que o povo olhe e anseie, tá? Eu vou pular essa parte aqui do parêntese,
para poder dar tempo de fazer a atividade. Mas a ideia do parêntese que tem no livro de Zacarias, que é no capítulo 7 e 8 aí na sua Bíblia. Abre no capítulo 7 e 8. Deixa aberto aí. Nessa parte aí do livro, alguns líderes, lá no versículo 2, alguns líderes são enviados para fazer uma pergunta para Zacarias. Porque durante o exílio eles estavam fazendo jejuns, uma forma de lamentar o período do exílio. E aí, Zacarias aproveita essa oportunidade para responder para eles que não há mais necessidade de jejuns. O que Deus queria que o povo fizesse agora era que fossem obedientes a Ele. Que cumprissem à risca a aliança que Ele fez lá em Deuteronômio capítulo 28. Lembra? Lá de Deuteronômio 28, a aliança de suzerania e vassalagem. Deus espera que o povo seja obediente de coração. Olha comigo o versículo 8 e 10. Isso que vai ser importante para a atividade de vocês. Versículo 8 e 10 do capítulo 8 diz assim, do capítulo 7, digo melhor. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o próximo. O conteúdo de Zacarias também é um conteúdo moral, no certo sentido. Ele espera mudança de vida. E quando você está recebendo essas mensagens proféticas do que Deus vai fazer, do que Deus vai realizar, Deus espera que nós olhemos para isso e venhamos a obedecer a Ele. O ponto é, Deus requer um coração obediente. Que você seja uma boa dona de casa, um bom marido, um bom filho, uma boa filha, um bom trabalhador. E quando você olha para o que Deus está fazendo, para o caráter de Deus, para a glória de Deus, é esperado da nossa parte uma atitude reta diante das promessas de Deus. Esse é o ponto que Zacarias quer trazer para o povo. E aí, pulando aqui, irmãos, para as outras duas partes da profecia, para a segunda parte, que é o retorno glorioso do Messias, nós podemos ver lá no capítulo 9, versículo 9, o impacto desse retorno, tá? Então, existem algumas visões dizendo o que é que vai acontecer, e a partir da segunda parte do livro, vai mostrar de modo cabal o impacto que esse retorno do Messias irá trazer. Olha comigo o versículo 9 e 10 do capítulo 9, que diz assim: alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Aqui, irmãos, está se referindo à primeira vinda do Messias. Lembra que nos evangelhos eles aplicam essa passagem a Jesus? Aqui a ideia é que Jesus vai vir primeiramente de modo humilde, como servo sofredor. E aí lembra que o povo do Antigo Testamento, quando olhavam para essas profecias, eles meio que achavam que todas as coisas iam acontecer de modo objetivo, rápido. Só que a gente observa o Novo Testamento e vê que essas coisas vão acontecendo de modo mais lento, de forma gradativa. Então Jesus já veio de uma forma humilde. E aí, a partir do versículo 10, vai falar da segunda vinda do Messias, quando diz assim, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. E aí vai, até o versículo 17 é falando a respeito desse reino. Que esse Cristo que veio sentado em um jumentinho, no segundo momento ele vai vir como o leão da tribo de Judá. E todas as nações, todos os povos irão se dobrar diante dele. Vai ser um período de paz. Muito legal essa imagem aqui, que ele vai dizer que o arco de guerra será destruído. E em algumas outras passagens vai dizer que se tornarão instrumentos de trabalho. Tipo assim, não vai mais precisar. Não vai mais precisar de pistola, de arma, de faca. Essas coisas não vão ter mais necessidade no sentido de proteção. Porque haverá paz em toda a terra. Todos os povos irão obedecer ao Messias. E aí a segunda parte dessa profecia, falando a respeito desse impacto do retorno de Deus, está lá no capítulo 14. Vamos lá para a gente poder finalizar. Capítulo 14. Onde aqui, irmãos, vocês podem perceber, eu tento marcar sempre na minha Bíblia a expressão naquele dia.
Veja comigo aí o versículo 4. Zacarias capítulo 14. Olha a quantidade de expressão naquele dia. Ó. Capítulo 14, versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Versículo 6. Naquele dia não haverá calor nem frio. Versículo 8. Naquele dia as águas correntes fluirão. Versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor. Versículo 13. Naquele dia grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Versículo 20. Naquele dia está escrito. Naquele dia constantemente essa expressão ela é repetida em Zacarias, Isaías, Ezequiel. Essa expressão é se referindo ao milênio. A esses dias em que Cristo reinará plenamente e perfeitamente sobre toda a terra. Aqui eu queria só enfatizar que alguns intérpretes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles entendem esses eventos aqui como figurativos. É tipo assim, irmãos, e eu não estou desprezando aqui quem interpreta dessa forma, tá? De forma nenhuma. A ideia é que eles olham para esses eventos e eles observam assim, olha, quais eram as imagens que o povo tinha naquela época para retratar paz, para retratar prosperidade. Então essas palavras aqui de Zacarias, de que os povos irão se sujeitar, quem pecar vai morrer, como Isaías também descreve a respeito disso. Isaías capítulo 65, quem morrer aos 100 anos morrerá velho. Essas expressões, jovem, essas expressões, irmãos, eles vão dizer que são expressões que se referem a algo que era a forma como o povo iria entender, naquele período, que vai haver muita paz e prosperidade. Só que aí, se você aplicar dessa forma, para essas expressões, essa interpretação, como é que eu posso entender a profecia, por exemplo, que diz que ele vai vir de forma humilde sentado no jumentinho? Jesus sentou em quê quando ele veio, irmãos? Não foi no jumentinho não que ele veio sentado? Aquilo ali se cumpriu de forma alegórica, figurativa, ou ele sentou realmente no jumentinho? Então, se ele cumpriu isso de forma literal, o que é que eu vou esperar das outras partes das profecias? Que sejam figurativas e retratem alguma coisa? Não. Eu vou esperar também que elas sejam literais, conforme o texto está descrevendo aqui. Então, com muito respeito aos irmãos que interpretam dessa forma, normalmente os presbiterianos, amilenistas, eles veem dessa forma, é a forma deles interpretarem, mas quando a gente olha para o Novo Testamento também, como é que Pedro, em Atos capítulo 1, esperava a respeito do cumprimento das promessas do rei, do Messias? Senhor, vai ser hoje que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Lembra disso? Ele estava esperando algo literal, algo figurativo, que era só retratando. Ele estava esperando um reino. Jesus, e aí, vai ser agora que o Senhor vai pegar o teu cetro, reinar sobre as nações? Vai ser agora? Aí Jesus meio que dribla ele, né? Rapaz, foque numa coisa, foque em tornar o meu nome conhecido, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele não responde, ele muda de assunto. Lembra de João Batista, quando ele está preso? Ele vai perguntar lá se Jesus é mesmo aquele que adivinha ou se nós temos que esperar outro. Por que João Batista está perguntando isso? Porque ele estava preso. E o Messias iria vir e ia trazer paz, glória, libertação. E Jesus está trazendo isso, só que de modo progressivo, de modo gradual. Tá certo? Então haverá um dia, irmãos, em que o nosso Messias se sentará sobre o seu trono glorioso. E ele vai, de forma gloriosa, reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos. E é essas verdades que nós aguardamos, para que se possamos estar caminhando de modo obediente, confiando em Deus. Nós precisamos olhar para essas promessas, ansiar para essas promessas, para sermos povos obedientes aqui ao nosso Messias. Tá bom? Aqui, irmãos, até agora alguma dúvida? Beleza.